Bom, meus amigos, então, agora é hora da gente pegar o texto. Você já foi nas outras matérias, já resolveu tudo, tá tudo tranquilo? Volta agora para o texto. Agora a gente vai resolver esse texto, beleza? Então, vamos partir para ele. Ok, então, o texto, a gente vai ler o texto, vai procurar interpretá-lo, tá certo? Então, vamos ler esse texto? Vai lá. Em vida, Gustav Mahler, 1860-1911, tanto por sua personalidade artística como por sua obra, foi alvo de intensas polêmicas e de desprezo por parte da crítica. A incompreensão estética e o preconceito antissemita também o acompanhariam póstumamente, e foram raros maestros que, nas décadas que se seguiram à sua morte, se empenharam na apresentação de suas obras. Então, ele era um compositor, né? Ok? E ele era incompreendido, né? Até certa hora, até certo momento, mesmo após a sua morte, tá certo? Ok. Durante os anos 60, estão mudando a ideia, né? Durante os anos 60, porém, olha só a conjunção adversativa aqui, marcando esse contraste. Uma virada totalmente inesperada levou a obra de Mahler ao início de uma era de sucessos, que antes não havia, né? Agora uma era de sucessos, depois de sua morte, já durante os anos 60, ok? Sem precedentes, que perdura até hoje. Então, uma pessoa renomada. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o compositor, enquanto gravações discográficas divulgavam uma obra até então desconhecida do grande público. Veja bem, então, que houve uma reviravolta, ok? Então, só durante os anos 60, depois de sua morte e tal, é que começaram realmente a observar que ele era um bom compositor, que as suas músicas eram muito boas, intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram esse compositor, né? Ok, mas por que isso? Por que aconteceu de repente essa virada? Vamos lá. Há uma série de fatores envolvidos na transformação de Mahler em figura central da história da música do século XX. Olha só, então é o nome dele, né? Figura central da história da música do século XX. Ele não era renomado antes, né? A visão de mundo de uma geração mais jovem certamente teve influência central aqui. Olha só, a influência da visão de mundo de uma geração mais jovem. Então ele vai explicar com esses dois pontos aqui, ó. O dilaceramento interior de Mahler, olha só as características, a característica de sua composição, o dilaceramento interior de Mahler, seu interesse pelos problemas fundamentais da existência humana, seu pacifismo, seu engajamento contra a opressão social e seu posicionamento em favor do respeito à integridade da natureza. Tudo isso, esses fatores anteriores aí, ó, que vieram após os dois pontos, se tornou subitamente, quer dizer, de repente, muito atual para a geração que nasceu no pós-guerra. Justamente essa geração, né, da qual ele comentou anteriormente aqui, ó, tá certo? Uma era de sucesso sem precedentes e foi descoberto por quê? Uma virada totalmente inesperada levou a obra de Mahler ao início de uma era de sucessos, né? Então ele observou aí que os intérpretes conhecidos pesquisadores descobriram o compositor, enquanto gravações discográficas divulgavam uma obra até então desconhecida, né, do grande público. Ok, então a gente vai observar que nessa era aí, durante os anos 60, essa geração jovem conheceu melhor e aí despontou esse autor, tá certo? Esse compositor. Beleza. Veja bem que essa série de fatores envolvidos na transformação de Mahler, elas mostram pra gente por que houve essa virada, ok? Ó, essa virada. E agora a gente vai continuar falando da obra dele. O amor incondicional de Mahler pela natureza sempre esteve presente em sua obra. O compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão, recolhendo-se em pequenas cabanas na paz dos Alpes austríacos. Em Stendhal, Mahler empreendia longas caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para sinfonias. Comparar a simplicidade espartana dessas casinhas com a enorme complexidade das obras ali criadas diz muito sobre a genialidade do compositor e, sobretudo, sobre a real origem de sua musicalidade. Totalmente abandonadas e esquecidas na Áustria no pós-guerra, essas casinhas de Mahler hoje se transformaram em memoriais. Graças à ação da Sociedade Internacional Gustav Mahler,
O mundo onírico dos Alpes, veja bem, ele falou da questão da paz que havia naquele lugar, né? Olha só, a simplicidade espartana diante da enorme complexidade das obras. Veja só, o mundo onírico dos Alpes do início do século XX certamente voltará à memória de quem, tendo uma imagem desses despojados retiros musicais de Mahler, voltar a ouvir a sua música grandiosa. Então veja que o onírico aqui, ele transmite aquela ideia do sonho, algo perfeito, né? Fantasioso, sonhando. Então veja só, a simplicidade espartana desses lugares, ok? E isso aí inspirou muito o nosso compositor, tá ok? Veja só, o amor incondicional de Mahler pela natureza sempre esteve presente em sua obra. O compositor dedicava inteiramente à criação musical os meses de verão, recolhendo-se em pequenas cabanas na paz, olha o onírico lá, um lugar bem tranquilo, né? Dos Alpes austríacos. Em Stambá, Mahler empreendia longas caminhadas que lhe proporcionaram inspiração para as sinfonias. Um lugar bem tranquilo, daí o mundo onírico desses Alpes, ok? É aquela coisa do sonho, da fantasia, da tranquilidade, da paz. Vamos então à frente. A questão 9, então, que a gente havia pulado no início, né? Considerando-se o contexto, o elemento grifado foi substituído de maneira inadequada em, olha a primeira, o mundo onírico dos Alpes, o mundo nebuloso. Nebuloso transmite uma coisa negativa, pesada. Não foi isso a inspiração que buscou Mahler nesses Alpes, concorda comigo? Nebuloso é o erro, ele quer inadequada, a letra A está errada. Agora, póstumamente, após a morte. Sem precedentes, quer dizer, inédito. Se tivesse precedente, não seria inédito, não seria original, correto? Beleza. Incondicional, quer dizer, irrestrito, é isso aí, pronto. Despojados, singelos. Sem problema nenhum, nós matamos a alternativa A. Ele pediu inadequada, veja só, nebuloso não cabe mesmo, tá certo? Ele tem um tom pesado, negativo, não é aquilo que ele buscava nos Alpes. Vamos então para a próxima questão. Olha lá, questão 12. Segundo o autor, o reconhecimento da grandeza artística de Mahler ao longo dos anos 60 deve-se em larga medida. Veja só a primeira questão. O reconhecimento da grandeza artística de Mahler ao longo dos anos 60 deve-se em larga medida. Então foi aquela virada. Houve aquela virada, antes ele não era reconhecido. E ele passou a ser reconhecido, dessa virada se deveu a quê? Existe um parágrafo só para comentar sobre isso, não é? Então a gente vai ler o texto, olha lá. O Gustav Mahler, essa primeira parte aqui, fala que ele não era uma pessoa muito considerada nesse meio, ok? Tinha lá perseguições e tudo mais, né? Agora, ó, durante os anos 60, porém, olha só o contraste, uma virada, então começou esse reconhecimento. Uma virada totalmente inesperada levou a obra de Mahler ao início de uma era de sucessos sem precedentes, que perdura até hoje. Intérpretes conhecidos e pesquisadores descobriram o compositor, enquanto gravações discográficas divulgavam uma obra até então desconhecida do grande público. Veja bem que nessa parte aqui se está apenas reforçando que houve uma virada, tá bom? Agora o motivo vem depois, olha lá. Há uma série de fatores, de motivos, motivadores envolvidos na transformação de Mahler, nesse reconhecimento, né, da obra de Mahler, em figura central da história da música do século XX. A visão de mundo de uma geração mais jovem certamente teve influência central. Quais são elas, né? Então essa visão de mundo ela vai ser mostrada aqui pra gente logo em seguida, olha lá. O dilaceramento interior de Mahler, seu interesse pelos problemas fundamentais da existência humana, seu pacifismo, seu engajamento contra a opressão social, seu posicionamento em favor do respeito à integridade da natureza, quer dizer, tudo isso se tornou subitamente muito atual para essa geração nova, essa geração mais jovem, tá ok? Que nasceu no pós-guerra. E aí o texto continua e tal, você vai observar que o que vem em seguida aqui vai retratar a obra, mas os fatores que envolveram esse reconhecimento, esses fatores estão aqui. Vamos lá então, a gente tem o restante do texto, a gente continua, a gente vai observar agora a questão, olha lá, 12. Segundo o autor, esse reconhecimento da grandeza artística de Mahler, essa virada de repente, se deve, então aqui é o motivo, os fatores, em larga medida, devido a quê então? Letra A. A ação de organizações culturais que se dispuseram a divulgar a obra do compositor, mesmo correndo o risco de sofrer represárias por parte do público? Moçada, isso não, né? A obra
dele não foi reconhecida porque as organizações culturais aqui se dispuseram a divulgar. Não foi isso. Concorda comigo? De maneira alguma, aquele parágrafo, né? Lá no nosso segundo slide, vou aqui mostrar aqui pra gente, esse parágrafo que é o segundo parágrafo, de maneira alguma esse segundo parágrafo retrata isso, né? Beleza, a gente parte para a letra B. Então se deve a que esse reconhecimento? A beleza única de suas obras, para a qual contribuíram largamente o amor incondicional do compositor pelos sons e pela musicalidade da natureza. Aqui ele tem assim a beleza de suas obras, é única, né? Sem precedentes, tranquilo, mas isso aí eu vou ter a característica da obra dele. Mas esse reconhecimento súbito gerou por causa disso? Se fosse somente por isso, já teria sido reconhecido anteriormente. Concorda comigo? A beleza da obra dele simplesmente ela não faria essa reviravolta. A reviravolta ocorreu por outro motivo. Eu posso entender que há aqui características da obra do autor. Se você marcou essa daí, fica ligado nisso. Mas isso não é aquilo que marcou o reconhecimento da grandeza de Mahler, porque ele quer falar justamente sobre aquela virada, ok? Por conta daquelas gerações, tá certo? Depois dos anos 60. Então a alternativa B, ela está errada por conta disso, tá certo? Não tem relação com o reconhecimento ao longo dos anos 60. Letra C. Se deve então a que esse reconhecimento? A harmonia do conjunto de sua obra, que por sua simplicidade intrínseca, pôde ser amplamente compreendida pelas gerações seguintes. Então, veja bem, a harmonia do conjunto de sua obra, tem harmonia no conjunto de sua obra, tudo bem, que por sua simplicidade intrínseca pode ser amplamente compreendida pelas gerações seguintes. Veja só, isso aí, de novo, é algo marcado sobre a característica da obra dele. Não é aquilo que marca a virada, tá certo? Então, nesse caso, pôde ser amplamente compreendida pelas gerações seguintes. Foi uma geração ali que, a partir dela, ela mandou ver, correto? Então, aqui, sim, a gente vai observar que há, tanto a letra B quanto a C, a gente tem, sim, que há a característica da obra dele, mas isso não marcou o reconhecimento da grandeza artística, aquela virada da qual se refere ao longo dos anos 60, tá ok? Letra D. Ao advento de uma geração cujos valores, apesar da distância temporal, correspondiam aos defendidos pelo compositor, aos valores. Lembra dos dois pontos? E logo em seguida ele tinha suas características? Essa geração passou a compreender isso. Por isso a alternativa D é a correta. Aqueles valores defendidos pelo Mahler também eram defendidos por aquela geração, ok? Então a gente vai observar isso, vou pegar aqui, vamos voltar, parará, olha só. A visão de mundo de uma geração mais jovem certamente teve influência central aqui. O desdobramento interior de Mahler, seu interesse pelos problemas fundamentais da existência humana, seu pacifismo, seu engajamento contra a opressão social, seu posicionamento em favor do respeito à integridade da natureza, tudo isso se tornou subitamente muito atual para a geração que nasceu no pós-guerra. Por que atual, moçada? Porque a geração também defendia isso, ok? Então houve essa semelhança. Então, nesse caso, por isso que na alternativa D de dado é a correta, tá certo? Então ela é correta. E lá de baixo, letra E. Ao reconhecimento, ainda que tardio, de sua originalidade por maestros e grandes intérpretes da música clássica com quem o compositor convivera. Isso aí está fora, concorda comigo? Então, realmente, a alternativa D de dado é a correta. Beleza, a gente viu aí que o texto não trouxe nada assim de dificuldade para a gente, tá certo? De repente você pode ter marcado a alternativa B ou C por não ter observado que realmente pediu o reconhecimento da grandeza dele. Quer dizer, a partir do reconhecimento, que a primeira parte do texto era não reconhecimento, ok? Beleza, agora a gente vai fazer o quê? Aquilo que eu faço no meu livro de resoluções de provas comentadas. E você que é meu aluno, tem um descontinho bom, tá certo? Qualquer coisa, entra no fórum e bate um papo comigo lá, eu falo sobre esse descontinho para você. Após cada prova, eu faço um comentário da forma como eu faço aqui agora, tá certo? Só para você observar. Olha lá. Conteúdo programático. Então, o que nós temos? Vamos supor que aqui é o nosso edital, tá certo? Então, aquilo que estava previsto e aquilo que realmente caiu na prova. Então, vamos analisar o seguinte. A gente viu lá que a questão 9 e 12
elas pediram intelecção de texto. Foram as duas últimas que nós resolvemos aqui, correto? Opa, então a aula 8 foi importante, ó, 2 questõezinhas aqui na aula 8, ó, olha aqui, ó. E basicamente na sua prova vai acontecer isso, tá certo? 2 questõezinhas na aula 8 você pode ter certeza, por isso que a gente vai resolver muitas questões de intelecção de texto, tá? Beleza. Outra coisa, a gente vai analisar também que na questão 10 se cobrou sintaxe da oração. Foi logo aquela primeira que a gente executou, ok? Pedia lá o objeto direto, reconhecimento do objeto direto, e você avaliou lá, observou, marcou a alternativa lá correta da sintaxe da oração. Então, aula 2 lá, teve um score ali, tá certo? Teve um pontinho para a prova, tá certo? Beleza, logo em seguida nós temos a questão 11, ela cobrou o crase, bem tranquilinho, né? Crase, então aula 5 aí, ó, teve o seu valor, a aula 5, ó, cobrou crase aqui a gente vai praticar bastante. A questão 13, ela cobrou, já que a questão 12 cobrou intelecção de texto, a questão 13 cobrou regência verbal com pronome relativo. A gente vai trabalhar muito sobre isso, é muito gostoso trabalhar isso, você vai realmente gostar, tá ok? Parece ser chato, mas é muito legal, muito bom. Então, a questão 13 abordou isso. Opa, olha só a importância da aula 2, aula 5, olha só, mais 2 questões, meu camarada. De 6, você já tem 4 aí, só com a aula 5 e a aula 8, não é? Beleza. E por fim, a questão 14, que cobrou concordância, tá certo? A concordância verbal normalmente é que é cobrada, nominal nem tanto, tá bom? E aí você avaliou que a questão, aula 2 caiu uma questão, aula 4 caiu uma questão. Então o que você vai notar? Opa, se eu começo a observar que a aula 8 tem caído bastante, né, que a intelecção de texto tem caído bastante, a regência nominal verbal tem caído bastante, que a sintaxe da oração tem caído bastante, que a concordância tem caído bastante, e é o que a gente vai mostrar bastante no nosso curso e você vê também no livro, você vai olhar o seguinte, o que eu tenho mais que estudar? Ah, terror, eu quero pegar pelo menos 3 dias direto para estudar a aula 6, flexão nominal, domínio dos mecanismos de coesão textual, pronomes, emprego, forma de trabalho. Não, você vai assistir minha aula. Você vai assistir minha aula, vai executar as questões e vai tranquilo. Vou ignorar, terror? Não, não vai ignorar não. Porque às vezes você vai precisar de alguma coisa nesse sentido aí, tá ok? Você não vai deixar de estudar isso não, mas vai assistindo as aulas. Você tem que se ater realmente a quê? Aquilo que você está vendo que realmente tem muita interferência, tem caído bastante, tá ok? Olha só, aula 7, domínio de ortografia oficial e emprego de acentuação gráfica. Eu vou mostrar para você nas nossas aulas que tem caído pouco, tá? Mas você vai deixar de estudar? Não vai deixar de estudar. Só que você não vai se ater tanto nesta aula quanto você tem que se ater aqui. A aula 5 normalmente cai. Na aula 4, no livro, por exemplo, eu mostro que às vezes são provas que caem 4 questões só de concordância, ok? Sintaxe do período, parte de pontuação, cara, você tem que estudar isso aqui. Tem que estudar. Coincidentemente, nessa prova não caiu pontuação, mas tem que estudar que isso aqui cai muito. A prova, tendo, por exemplo, mais de 10 questões, certamente nós temos o verbo, emprego de tempo verbal, isso cai. Mas o que você vai observando? Vai assistindo às aulas, realizando as questões. E isso que eu apontei para você agora, você vai se ater bem, bastante, que é o que cai muito na sua prova. Moçada, com isso então, a gente quis mostrar para você aquilo que você deve estudar, a forma como nós vamos facilitar o seu caminho rumo à sua aprovação. Um grande abraço, foi um prazer conhecer você e que você seja nosso aluno, que isso vai ser muito importante para nós, para termos para estarmos juntos, né? Ter a sua companhia conosco e para você também, porque a gente quer facilitar a sua vida, tá ok? Um grande abraço, até mais.